Sejam bem-vindos ao canal do SEMI no YouTube, ao projeto Fonte Viva, onde fazemos leituras de mensagens deste maravilhoso livro psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E, antes de fazermos a leitura, nós vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, respirarmos profundamente, sentir a presença do nosso mentor individual, esse nosso companheiro de todos os momentos, e com ele agradecer este momento de paz, de esclarecimento, indo ao encontro do nosso querido Mestre Jesus, esse nosso irmão mais experiente que há mais de 2000 anos veio nos ensinar o caminho, a verdade e a vida. E com ele, através dos teus exemplos e dos teus ensinamentos, nós vamos nos ligando carinhosamente a Deus, o nosso querido Pai, onde vamos agradecendo por esta oportunidade de aprendizado, agradecendo pela assistência dos bons espíritos, com a prece que o nosso querido Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações. Livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos comentar um pouco sobre a mensagem de número 16, cujo título é Não Perturbes. Ela é baseada em uma frase de Paulo na carta aos Romanos, em que ele dizia o seguinte: e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. E nessa carta que Paulo escreve aos Romanos, Emmanuel retira essa frase para falar sobre uma grande perturbação que ocorre em nossas vidas, que é a preocupação com os problemas, com as adversidades, com os obstáculos que nos visitam a todo momento. E ele pega alguns exemplos da vida, do dia a dia, da natureza, para que nós possamos entender melhor como estes sofrimentos, na verdade, são ferramentas que a espiritualidade superior nos entrega como meio de aperfeiçoamento, de reeducação dos nossos espíritos. Bom, ele fala, por exemplo, o exemplo do grão de trigo, que se nós perguntássemos ao grão de trigo o que ele achava do moinho, ele ia dizer uma série de impropérios a respeito do moinho. Que o moinho dilacerava, que o moinho deixava ele todo arrebentado, mas sem o moinho, esse grão não viraria uma farinha que daria a oportunidade da criação de um pão, de um delicioso pão que alimenta a todos. Ele faz a mesma referência a um pedaço de madeira, que se fosse perguntado a ele sobre as ferramentas que são utilizadas nele, ele ia reclamar que a todo momento ele é perturbado por conta do manuseio. Suas cascas são retiradas, ele é perfurado, ele é cortado, ele é moldado, enfim. Mas ele não percebe que todo aquele sofrimento transforma um pedaço de madeira em um móvel que vai ser bem utilizado para um fim útil. A mesma coisa é com a pedra. Se nós perguntássemos a uma pedra o que o buril faz com ela, ela reclamaria, dizendo que ela não tem sossego, que ela é repartida
ela é moída, ela é lapidada, mas ela não percebe que, ao fazer isso, ela se transforma em uma joia de grande valor. Assim também, diz Emmanuel, acontece com a alma. Se nós perguntássemos a ela, alma, como é a vida no corpo físico? Como é a vida na terra? E ela diria que é uma vida de sofrimento, que a todo momento ela é perturbada por situações que nem mesmo ela busca. Que no dia a dia ela sofre as dores das intempéries, das mudanças climáticas, da fome, da miséria, do descaso das pessoas umas com as outras, enfim. Em todos os momentos, a alma é dilacerada por conta da sua pouca visão que tem do mundo que está à sua volta. Ora, todos esses 4 exemplos são de princípios que passaram por transformações dolorosas, porque a vida no campo material é assim mesmo. Ela é proveniente de dor, proveniente de sofrimento, proveniente de transformação, porque isso é inerente à matéria. No caso da semente de trigo, no caso da madeira, no caso da pedra, nós temos uma transformação física que vai agradar a nós seres humanos. No caso do nosso corpo físico, essas transformações são sentidas por nós mesmos, porque a ligação entre o espírito e o corpo físico, ela é praticamente total. Cada célula do nosso corpo físico é ligada com cada célula do nosso perispírito. Então é natural que nós sintamos todas as variações da matéria ao longo do dia. Calor, frio, choque, dor, corte, aperto, o peso, as doenças físicas, febre, tosse, visão turva, dores musculares, ou seja, tudo isso faz parte da vida material em mundos como a Terra. Ora, nós espíritas temos a consciência de que a vida material, a vida aqui na Terra, é apenas um elo de uma grande corrente que se chama vida. A vida do espírito passa por esses elos. E é necessário que nós estejamos em mundos como a Terra para compreendermos e assimilarmos melhor o que a matéria tem a nos oferecer. Nós, espíritas, tendo a visão de que tudo isso é passageiro, de que essas dores são, na verdade, instrumentos, como eu disse anteriormente, que a espiritualidade nos oferece para burilarmos os nossos sentimentos, depurarmos os nossos sentimentos, transformá-los da animalidade para a espiritualidade. Ou seja, à medida em que vamos compreendendo todo o mecanismo de vida aqui na Terra, vamos entendendo cada vez mais que tudo isso faz parte de um plano muito bem elaborado por nós e pelas inteligências superiores que nos orientaram antes de adentrarmos a este mundo. Que as provas e as expiações a que estamos sendo sujeitos a todo momento são situações que muitas vezes nós mesmos pedimos para o nosso crescimento interior. Então, quando olharmos para uma doença, quando olharmos para uma situação financeira adversa, quando tivermos algum prejuízo material, nós devemos analisar sempre do ponto de vista do espírito. O espírito deve estar sempre acima destas coisas, por mais difícil que isso seja. E à medida em que ele se eleva acima das coisas materiais, ele tem uma compreensão maior sobre o seu futuro. E quando ele tem essa compreensão maior do seu futuro,
menos ele se perturba com as coisas que acontecem ao seu redor. Isso não significa que nós não tenhamos que passar pelas mesmas situações que aqueles que não compreendem tão bem passam. Nós temos que passar. A diferença é que nós teremos um novo olhar sobre tudo isso. Muitas pessoas perguntam qual é e qual foi o maior milagre que Jesus fez em nossas vidas. Muitos se apegam à letra do Evangelho e dizem: foi a ressurreição de Lázaro, foi a cura da mulher que tinha uma hemorragia frequente. Não, foi a cura da filha de Jairo, entre tantos outros milagres que Jesus realizou. Mas eu quero que vocês pensem agora em um outro milagre, e talvez o mais importante de todos, que Jesus realizou neste mundo. E qual é este milagre? O milagre da transformação. Porque Jesus fez com que nós víssemos a vida com um outro olhar. Quando ele disse aos discípulos: tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo, Jesus quis dizer que a vida na terra não seria fácil para ninguém, nem para ele foi. Mas o seu bom ânimo, a sua alegria, a sua submissão aos desígnios divinos, a sua obediência às leis naturais e o cumprimento da sua tarefa fizeram com que ele suportasse todas as acusações, todos os escárnios, toda a rebeldia do povo da época. E o que Jesus nos diz é o seguinte: nós não devemos nos perturbar tanto. À medida em que vamos entendendo a vida, a nossa destinação, nós vamos criando dentro de nós uma fortaleza interior que vai nos dando bom ânimo, paz, segurança e alegria nas tarefas do dia a dia. Será assim todo dia? Claro que não. Nós temos as influências físicas e espirituais. Nós não vivemos em um mundo celestial. Somos a todo momento bombardeados por pensamentos negativos, por pensamentos que nos induzem a continuar no caminho dos erros, dos males ao próximo. Porque nós também, de alguma maneira, acabamos por induzir pessoas a fazer o mesmo. Então nós precisamos sair desse círculo vicioso, ter a clara noção de que podemos fazer algo melhor para este mundo e para nós mesmos. Mas para isso precisamos estar o quê? Preparados. Precisamos ser um grão de trigo pronto para se transformar em farinha. Precisamos ser um pedaço de madeira pronto para que o marceneiro produza uma cadeira, uma cama, uma cômoda. Precisamos ser uma pedra bruta, apta a ser lapidada, de maneira a se transformar em uma joia de grande valor. E por fim, nós precisamos nos tornar almas muito, mas muito ligadas ao corpo físico, de maneira a absorver tudo o que ele pode nos oferecer, para que nos tornemos espíritos imortais, esclarecidos e confiantes nas tarefas que a vida e a espiritualidade nos convidou. É essa a nossa mensagem, desta grande mensagem de número 16, Não Perturbes, do livro Fonte Viva. Espero que vocês tenham assimilado bem e que coloquem isso em prática em suas vidas, como uma maneira clara e evidente de que não existe maior liberdade para o homem do que fazer o bem. Então façamos o bem ao próximo, a nós mesmos, e assim nossa alma estará conectada com os planos superiores e estaremos, como Jesus nos ensinou, de bom ânimo para as tarefas aqui na vida material. E assim,
nós vamos fechando novamente os nossos olhos, agradecendo a Deus pela compreensão desta mensagem que nos foi dada como uma oportunidade de aprendizado, e que nós possamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos, vibrar, pois vibrar também é um ato de amor, e que esse amor envolva todo o nosso planeta Terra, todos os povos, todas as nações, a todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, encarcerados, a todas as famílias em desajustes, que esse amor se prolifere nas comunidades carentes, nos hospitais, nas ruas, nas zonas espirituais inferiores, entre os nossos familiares, entre os nossos amigos, entre os nossos inimigos. E por fim, que essas vibrações, que todo este amor envolva todos aqueles que assistem o nosso canal, e que esse amor se prolifere entre seus familiares, envolva todos os lares que estão unidos neste ideal. Que assim seja, graças a Deus, e até uma próxima oportunidade.